Sejam bem-vindos à Igreja Infantil do Ministério Vida Sobrenatural. Pois é, como sabem, nós preparamos este tempo especial para vocês, devido ao facto de podermos estar isolados, não é? Este tempo que passou e também não pode haver ainda salinhas, mas agora, neste tempo, neste horário, nós vamos poder estar juntos. Já viram como é maravilhoso? Pois é, Deus, Ele faz coisas maravilhosas. E então, a partir de agora vamos estar aqui juntos, até podermos voltar às salinhas. E hoje eu trago uma história de um homem que com toda a certeza vocês desse lado já ouviram falar. E hoje vamos falar de Davi. Quem era Davi? Davi, ele era um menino que, para além de ser o mais novo dos irmãos, ele tinha uma grande responsabilidade, o que para os irmãos, se calhar até os irmãos não achavam nada. Não achavam que aquilo não era responsabilidade nenhuma. Mas Davi, ele apacentava ovelhas. Ele era responsável pelo rebanho do seu pai. Então, o que é que Davi fazia? Davi pegava nas ovelhas e ia para muito longe, apacentar as ovelhas. E sabiam, Davi, ele era um lutador, pois é, um guerreiro, e ele ainda nem sabia o que lhe esperava. E porquê? Porque, apesar de ele estar a apacentar as ovelhas, Davi, ele protegia as ovelhas dos inimigos. E quem eram esses inimigos? Leões e ursos, leões famintos, e viam assim umas ovelhinhas e diziam, vou-te comer. E Davi levantava-se e dizia, nem pensar, defendia as ovelhas do seu pai. Aparecia ursos gigantes, também famintos, e Davi o que fazia? Defendia as ovelhas do seu pai. Com que sabedoria? Com a sabedoria vinda de Deus, porque Deus estava com ele. E de que forma? Sabiam que Davi, ele era um adorador. Eu creio que Davi ansiava para sair de casa, apacentar as ovelhas. Sabem porquê? Porque ele tinha tempos e tempos com Deus. Ele era um adorador. Ele orava. Ele adorava. Ele pegava na sua harpa e adorava a Deus. Já viram quão maravilhoso é? Então Davi, ele tinha comunhão íntima com Deus. Ele sabia que ao pegar na harpa, podia estar ali na presença de Deus, cantando cânticos de exaltação ao nosso Deus, cantando cânticos de adoração ao nosso Deus. Mas Davi, enquanto apacentava as ovelhas, não sabia o que acontecia em sua casa. Pois é. Então vamos agora até a casa de Davi. Davi tinha muitos irmãos, verdade, mas na casa dele, sabem o que é que acontecia? Na casa dele, dirigiu-se até lá o profeta Samuel. E o profeta Samuel, ele ia ungir o rei. Naquele lugar estaria o rei. E então, Jessé apresentou os seus filhos diante do profeta Samuel. E o profeta Samuel, diante de cada um, ele sabia que não estava ali o rei. E o profeta Samuel perguntou ao seu pai, ao pai de Davi, não tens mais nenhum? Não tens mais nenhum filho? Só tens estes? E ele, sim, eu tenho um, mas é assim, ele é pequenito, nem tem grande força. Olha-me só estes sim, são valentes, com muitos, olha-me só estes músculos. Eles têm cá uma aparência, mas Deus não procurava uma aparência. Deus procurava um coração humilde e adorador. Um coração quebrantado. E sabem onde é que estava esse coração? Em Davi. Então, Samuel disse, não tens mais nenhum. O profeta Samuel disse, não tens mais nenhum. E ele, sim, eu tenho, anda longe a apacentar as ovelhas. Então vai e chamam. E sim, foram chamar Davi. E Davi, quando chega, o profeta Samuel sabe que Deus lhe revelou que aquele era o próximo rei. E o que é que o profeta Samuel faz? Ele o unge com azeite. E vocês dizem assim, mas ele não era pequenino para ser rei. É certo, mas o profeta
Samuel o ungiu e a partir daqui Davi teve um longo trajeto até ser rei. E teve muitas, mas mesmo muitas, adversidades diante dele. E vamos contar só uma agora. E que adversidades foram essas? Por exemplo, enquanto Davi apacentava as suas ovelhas, não é? Cuidava do rebanho do seu pai, Israel estava em guerra. Portanto, o que é que acontecia? Havia guerra entre Israel, entre os israelitas e os filisteus. E eles tinham que ir para a guerra. Mas houve uma altura em que o pai de Davi disse assim: olha, vai ter com os teus irmãos à guerra e vê como é que eles estão. E então Davi foi ao encontro dos irmãos e eles perguntaram: o que estás aqui a fazer? Tu não serves nem para chegar a um copo d'água. Sai-te embora. E ele disse assim: não, o que é que se passa aqui? O que é que aconteceu aqui? Ainda não conseguiram vencer esta batalha? Pois é, Davi ficou, digamos assim, com curiosidade. Sabem porquê? Porque dentro dele havia já um espírito de guerreiro. Pois não se esqueçam, lembrem-se que ele defendia as ovelhas dos leões e dos ursos. E então ele viu que o seu povo estava em guerra e que era necessário defender. E ele disse: ok, eu vou lá e defendo. Vou lá e vou lutar contra o gigante. Quem é esse gigante? Quem é? Golias. Então dizem que ele tinha 3 metros de altura, ou quase 3 metros de altura, e ele era forte. Ninguém conseguia derrotar Golias. E então Davi lá vai adiante. Antes tentou colocar a armadura, mas Davi era pequenino. Não se esqueçam que Davi era pequenino. Então Davi tentou colocar a armadura e pumba! Caiu. Ele não conseguia usar a armadura. E ele disse assim: eu não preciso de armadura. Eu vou na força do meu Deus. E apresentou-se diante do Golias e o Golias começou a gozar com ele. O que é que estás aqui a fazer, tu, ó pequenote? Achas que me vens derrotar? E Davi disse: não é com a minha força, nem é com a minha sabedoria, mas é pela força do Deus dos exércitos. Pois é, Davi, ele estava revestido com poder, um poder de guerra. Davi estava revestido com a sabedoria do alto. Então, vejam só o que é que Davi tinha assim ao seu redor que se adaptasse ao tamanho dele e à força dele. Uma fisga. E ele pegou em 5 pedrinhas. 5 pedrinhas. Vejam só, Davi tinha 5 pedrinhas preparadas. Eu acho que Davi tinha preparado pelo menos, tinha pensado pelo menos em 5 hipóteses. Portanto, quando acabasse a 5ª pedra, mas sabem como Deus faz as coisas. À primeira pedra, Davi lança a pedra ao gigante, ao Golias. E vocês querem saber onde é que ele acertou com a pedra? Na testa! Ela ficou cravada na testa. Foi com alto impacto. E o que é que vocês acham? Que nesta pedra ia o poder de Deus. Ia o poder e a promessa de Deus. Já viram? Em casa podem fazer assim uma coisa com pauzinhos e com um bocadinho de erva e podem fazer uma fisga de brincar. Podemos brincar. Então, quando Davi pega na fisga e pega na pedra e pau! Contra a cabeça do Golias. E o Golias ficou lá com a pedra cravada na testa e pumba! Caiu. E o que é que aconteceu? Os israelitas ganharam a batalha. Davi pegou na espada do Golias, cortou-lhe a cabeça e foi apresentar ao rei. Então, vocês já viram o poder que estava sobre Davi? Porquê? Porquê que estava sobre Davi aquele poder? Um menino pequenino, magrinho. Como é que ele conseguiu derrotar um gigante? Tu também consegues derrotar um gigante. Tu também consegues derrotar qualquer
inimigo que se levante contra ti, com a sabedoria que Deus te dá. Sabes, em alguns momentos da nossa vida apresentam-se inimigos e gigantes diante de nós. E nós às vezes trememos, e agora o que é que eu vou fazer? Há uma coisa que tu tens que fazer, é colocar-te na presença de Deus, orar a Deus, adorar a Deus, e nesses momentos Deus te reveste com poder, Deus te reveste com sabedoria. Nós não podemos ver, mas nós podemos sentir que a partir de dia após dia, a partir do momento em que nós oramos, adoramos, louvamos, oramos, louvamos e adoramos, temos comunhão com Deus, intimidade com Deus, nós sabemos que já não somos mais os mesmos. Mas muitas vezes os inimigos vêm para nos distrair, para nos tirar do foco. Qual é o nosso foco? O nosso foco é Deus. Quando algum inimigo se levantar diante de ti, uma circunstância se levantar diante de ti, faz só uma coisa, foca-te em Deus, louva e adora. E quando tu des por ela, Deus preparou todo o caminho para que no fim tu tenhas a vitória. Por isso, acho que tu e eu devemos ser cada vez mais como Davi, um adorador e um guerreiro. Pois quero dizer uma coisa, a nossa luta não é contra o nosso amigo da escola, não é contra a nossa prima ou o nosso primo, não é contra os nossos amigos, contra o professor. A nossa luta é contra o inimigo, Satanás. Então, nós vamos adorar e louvar a Deus, e adorar a Deus, orar, louvar, sempre, 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 sempre. E então, quando nós nos apercebermos, os inimigos, os obstáculos, as adversidades já caíram por terra, porque temos Deus connosco. Portanto, quero-te convidar a ter mais intimidade com Deus, a procurar Deus a todo o tempo, e em todo o tempo, e quando se apresenta adversidades diante de ti, nunca te esqueças que o teu foco tem que ser Deus, porque Ele te enche de poder, Ele te enche com toda a força, com toda a sabedoria. E pronto! E acho que está tudo. Poderíamos dizer mais coisas acerca de Davi, porque Davi foi um grande adorador, foi um grande rei. Mas esperem pelos próximos episódios, porque mais surpresas estão a chegar. Portanto, até lá! Tchau!